Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês uma situação que apareceu lá na escola, que era o seguinte: nós teríamos que ter uma lista dos alunos que estão em atividade remota. Então aí a gente busca uma solução, ou seja, vamos pensar. A gente pode vir aqui, copiar cada um, dar um Ctrl C, copiar numa outra planilha, fazer uma lista. Ou mesmo aqui a gente pode colocar aqui, vir aqui, fazer um filtro, ou selecionar só os que estão em atividade remota, copiar, colar especial, colar valores, enfim. Mas só que todas elas geram um problema. Como essa lista, vamos dizer, uma informação, ela não é única, vamos dizer, ela vai ser dinâmica. O aluno pode vir aqui amanhã ou depois e entrar em atividade remota ou sair da atividade remota. Você teria que acompanhar todos os dias ou sempre todas as salas. No caso, por exemplo, na nossa escola, que são 20 e poucas salas, é um trabalho assim que não fica legal, né? Porque é fácil de gerar erro, esquecer e aí prejudicar o aluno. Aí a gente começou a buscar uma solução. E qual a solução que a gente encontrou foi o seguinte: são duas funções que existem nas planilhas do Google, que é a import range, que vamos dizer que ela traz os dados de uma outra planilha para a planilha que você trata como destino, e a query, que vamos dizer que é uma consulta baseada nos parâmetros do SQL. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, aqui a gente tem aqui, eu fiz três planilhas aqui, lista 1, lista 2 e o exemplo com notas também, para mostrar para vocês que, vamos dizer, que não funciona só com string, com nomes, ele funciona também com operações lógicas. E a planilha de destino, são duas planilhas, não são abas de planilha, que né? Aqui a gente tem a planilha 1 e aqui a gente tem a planilha 2 de destino, de origem de destino. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trazer os dados. Igual import range. E aqui deixa eu observar uma coisa para vocês. Import range. O import range, ele funciona nas planilhas do Google. Se você trabalha com uma planilha de extensão que você fez o upload do Excel e ela ainda mantém a extensão do Excel, é outro parâmetro que você vai usar. Aqui aí você vai ter que usar o parâmetro XML, que é esse daqui, que vão dizer que são característicos das planilhas do Excel. Mas como aqui a gente fez uma cópia e está trabalhando com uma planilha, vamos dizer, do Google, nativa do Google, a gente vai trabalhar com import range. Import range. Qual que é o primeiro parâmetro que a import range pede? A URL da planilha. E qual que é a URL da planilha? Vamos pegar primeiro da lista 1. Lista 1, qual que é o parâmetro? A URL é isso aqui, todo esse endereço que está na caixa, na barra de endereço lá em cima. Ctrl C. Caiu um negócio aqui. Destino, Ctrl V. Uma coisa muito importante também, como se trata de uma string, ela tem que estar entre aspas duplas, senão não funciona. Colocamos entre aspas duplas, ponto e vírgula para o segundo parâmetro. O string do intervalo. Qual que é o intervalo que nós queremos? Também entre aspas duplas. Aonde que está o nosso intervalo? O origem, ele começa aqui no A2 e vai até o C13. Então eu vou colocar aqui lista underline 1, exatamente como está lá. Exclamação, para saber, para entender que
que eu estou fazendo referência de um endereço de uma planilha de A2, ponto e vírgula C14, é isso? Fechei meu import range. Ele buscou. Aqui ele não pediu permissão para mim, porque essa planilha já estava pronta. Aí eu já havia feito um teste. Provavelmente quando vocês fizerem a primeira vez, ele vai dar um erro aqui, pedindo para que vocês autorizem as duas planilhas assim conectarem. Certo? Trouxe todos os meus dados. Só que aqui agora tem esse problema, por exemplo. Se eu colocar aqui mais um elemento aqui, teste, e vier aqui na minha planilha de destino, ele trouxe, tá, eu pus 14, certo? Então vamos pôr mais uma aqui para mostrar para vocês. 13, novo teste, destino. Ele não trouxe o novo teste aqui. Por que ele não trouxe? Porque eu defini aqui que era até a célula C14, ou seja, eu defini essa linha aqui, C14. Então o que eu tenho que fazer aqui para corrigir isso daqui? Eu tiro o parâmetro da linha, então eu defino só a coluna C. Então onde tiver dados na minha coluna C, ele vai me trazer, certo? Agora, um Enter, ele me trouxe novo teste, e aqui se eu for colocando novamente, 15, não, 14, né? 14, outro, remoto, ele me traz aqui e vai atualizando para mim normalmente, certo? Se eu ir aqui, se eu apagar, eu volto lá no meu destino, ele apaga para mim atualmente. Quer dizer, eu não tenho que me preocupar em ficar conferindo se houve ou não alteração. A partir do momento que a minha origem for alterada, o meu destino também vai ser alterado. Bom, entendido o problema do import range, vamos para a nossa segunda fórmula, ou a nossa segunda função, que é a carry. Igual carry. Qual que é o primeiro parâmetro da carry? É os dados. E onde estão meus dados? Na import range. Então vou vir aqui, vou copiar toda a minha import range. Então Ctrl C, um ESC para sair, venho aqui na minha carry e colo aqui, Ctrl V. Já tenho o meu primeiro parâmetro na minha carry. Qual que é o meu segundo parâmetro? É a consulta. A consulta, ela vai ficar entre aspas duplas. E o terceiro parâmetro da carry é opcional, se existe ou não cabeçalho. Como existe cabeçalho na minha planilha, eu ponho vírgula 1. Então eu tenho uma linha de cabeçalho, certo? Vamos dar um Enter. E ele me trouxe todos os dados aqui. Mas não é isso que eu quero uma lista limpa. Então, só com os que estão com atividade remota. Então, entre essas aspas duplas, eu vou fazer vou colocar os parâmetros da minha pesquisa. Então, vamos lá. Select. E aqui eu tenho que definir. Eu quero todos os dados. Se eu quero todos os dados, eu venho aqui, coloco asteriscos, que é um caractere coringa. Select where quando, onde que está o meu parâmetro? Está na coluna C, certo? Então eu vou vir aqui. Se eu estivesse trabalhando na mesma pasta de trabalho, na mesma planilha, em aba diferente, eu não precisaria definir a coluna. Eu poderia colocar só simplesmente aqui A, B, C, D ou E. Mas como eu estou trabalhando com uma outra planilha, eu estou com dados externos, eu tenho que mostrar
para ele que realmente tem que, o endereço é uma coluna. Então eu vou vir aqui, vou colocar call 3 igual, agora em aspas simples, remoto. Fechei minhas aspas simples e vou dar um enter. Agora vocês estão vendo que ele me trouxe só os que estão aqui em atividade remota. Então se eu for lá no destino, tirar o Fabrício daqui, da atividade remota, eu vou tirar a Adriana também. A hora que eu voltar lá, ele me tira automaticamente para mim. Mas aí você pode pensar assim, ô Fabrício, mas espera aí, eu quero uma lista, eu já sei que eles estão em atividade remota, então eu não preciso trazer a situação. E eu também não quero o número, eu quero só o nome do aluno. Então eu pego, venho aqui e faço a seleção na minha query. Ao invés do asterisco aqui que me traz todos os dados, eu vou colocar aqui select qual, aonde que estão os nomes. Não está na coluna 1, na coluna 2? Select. Muito cuidado aqui com a escrita, porque é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, então tem que ser escrito exatamente, corretamente, não pode trabalhar junto. Aí, select a coluna 2 quando a coluna 3 for igual a remoto. Agora ele me trouxe só os nomes, certo? Então agora a gente vai apagar o import range daqui, vai dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui para a gente partir para outra planilha, certo? Aqui, então, no caso, por exemplo, aqui, eu poderia colocar uma linha de cabeçalho aqui antes da minha kernel, onde assim, definindo se é o sexto ano A, ou seja, qual que é a fonte de dados que está me referenciando, que está me trazendo a kernel. Então agora nós vamos lá para a segunda aba. Na segunda aba aqui eu coloquei uma validação de dados justamente por conta daquela situação que eu falei para vocês. Se eu escrever remoto, eu escrevi aqui tudo em caixa alta. Se lá se alguém, para evitar que alguém venha e escreva em caixa baixa ou só com a primeira letra maiúscula, então é uma boa prática a gente pegar e colocar a validação de dados quando a gente precisa que os dados sejam preenchidos corretamente. Então agora o que a gente vai fazer na segunda coluna? A mesma coisa, simplesmente para a gente afirmar o que a gente está aprendendo aqui. Então vamos começar lá novamente com import range. Import range. Não se esquecer das aspas duplas, que é onde eu vou colocar o meu endereço. Venho aqui, copio tudo, dou um Ctrl C, dou um ESC para me sair, venho aqui, dou um Ctrl V, copiei meu import range. Agora eu preciso da string do meu intervalo, entre aspas duplas. Qual que é a string do meu intervalo? Qual o intervalo que eu quero que traga? Ou seja, da A1 a coluna C, destino. Então, lista underline 2, exatamente do jeito que está escrito. Exclamação para mostrar que é uma planilha. De A1 a coluna C. Fechei no import range. Ele me trouxe todos os dados, certo? Vou agora para minha kernel. Igual kernel dados. Os dados onde que estão? Estão na minha import range. Venho, copio meu import range, Ctrl C, ESC para mim sair da célula, volto lá, dou um Ctrl V.
já tenho o meu primeiro parâmetro da Care. Qual que é o segundo parâmetro? Select call 2 where call 3 igual remoto vírgula 1 que tem cabeçalho. Vamos ver como é que tá. Deu erro. Por que deu erro? Deu erro na análise da fórmula. Import range. Por que deu erro? Aspas duplas. Viram que não pode esquecer das benditas aspas duplas que dá erro. Então agora, manozinho, eu já tenho aqui, eu posso apagar isso aqui, só para a gente organizar um pouco o nosso serviço aqui. Dá um Ctrl C aqui, vou dar um espacinho, vou dar um Ctrl V aqui. Então vocês viram que funciona. Trabalhando junto a Import Range e a Care. A gente consegue trazer dados de uma outra planilha. E também dá para a gente manipular, filtrar da forma que a gente quer. Então agora a gente vai para o terceiro exemplo aqui, que são com as notas. Ou seja, por exemplo, eu quero fazer um mapa só com os alunos que ficaram com nota abaixo de 5 em determinado bimestre, determinada sala. Então vou mostrar para vocês que dá para a gente fazer isso também com operações lógicas com números. Então vamos lá. Vamos começar pela nossa import range. Igual import range hourly. Aqui na barra de endereço. Ctrl C. Botei aqui Ctrl V. Agora já tenho primeiros dados. Não pode esquecer que tem que estar entre aspas duplas. Ponto e vírgula. Agora a URL, a string do intervalo. Entre aspas duplas também. Qual que é o meu intervalo? Do exemplo de notas de A1. De A1. Vamos esquecer o A1, né? Vamos trazer só os nomes aqui, porque aqui eu nem preenchi os números também. Vamos colocar aqui de B1 a F11. Aí vamos deixar aberto também o F. Então vamos colocar destino. Exatamente do jeito que está lá. Exemplo, underline, não está. Exemplo, underline, notas, exclamação para mostrar que é uma planilha de B1 a F. Eu já tinha colocado, então não precisa. Vamos fechar aqui. Carregou todos os meus dados aqui. Agora eu vou aqui para minha Care. Igual Care. Vou pegar a minha import range. Vou trazer aqui. Vou dar um Ctrl C. ESC para mim sair. Volto aqui. E colo. Ctrl V. Já tem meu primeiro parâmetro. O segundo parâmetro. Aqui uma observação. Se eu tenho cabeçalho na minha coluna, se eu definir aqui que eu tenho cabeçalho na minha coluna, ele vai trazer sempre a primeira linha.
Então, se eu não quero que traga o cabeçalho, assim, eu vou omitir, eu não vou colocar isso aqui, ele vai me trazer somente os dados, certo? Então vamos lá, select, o que eu quero? Eu quero os nomes estão na coluna 1, agora coluna 1, por quê? Porque eu estou trazendo os dados da B, não é isto? Então select qual 1, where, onde, qual 2, for menor ou igual a 4. Vou dar um enter para ver o que acontece. Ele me trouxe a Vitória, o Marcos e o Murilo. Os demais ele não trouxe, certo? Como aqui eu trouxe o nome também veio, certo? Então, mas agora o que nós vamos fazer? Para adiantar, a gente vai pegar isso daqui, dar um Ctrl C aqui, e aqui a gente vai dar um colar especial, colar valores, colou os valores, certo? E aqui a gente vai dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V aqui, um Ctrl V aqui, um Ctrl V aqui e um Ctrl V aqui. Aqui eu tô com os meus de português, certo? De matemática não estão na coluna 1, na coluna 2, estão na coluna 3. A partir, vamos dizer, da onde eu defini, coluna 3, certo? Ele trouxe aqui arte, né? Artes. A artes na coluna 3. Coluna 3, arte na 4, né? 4. Enfim, geografia na 5. E aqui eu posso apagar. Então aí vocês viram também que isso daqui funciona como uma comparação com números. Eu não preciso simplesmente trabalhar com... Não posso meus parâmetros não tem que necessariamente ser um nome, ele pode ser um número. Então, vamos dizer que eu poderia trazer nessa consulta aqui maior ou igual, desde que seja um comparativo, uma operação lógica, eu consigo fazer. Então dá para mim trazer os nomes só dos alunos que têm nota baixa em determinado bimestre nas disciplinas que eu quero, simplesmente estabelecendo os parâmetros. Bom, eu acho que isso daí, eu espero que vocês tenham entendido a ideia, que vocês tenham entendido o conceito. Qualquer dúvida deixem nos comentários, que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Tiverem alguma ideia ou alguma sugestão de alguma coisa que possa melhorar o trabalho da gente, que a gente tenha condição de desenvolver, a gente vai desenvolver com a maior satisfação e compartilhar com vocês. Por hoje é só, e eu espero que vocês possa ajudar vocês, e até uma próxima.